Texto A. Nós vamos continuar agora a correção das nossas atividades. O próximo exercício é o 87. Calcule. Bom, primeiro, ele pede para você calcular a metade de 5 sobre 9. Então, você tem 5 sobre 9 dividido por 2. Eu vou repetir a primeira fração, 5 sobre 9, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Como a segunda só tem o número 2, que é metade, então eu vou multiplicar pelo inverso que vai ser o denominador 1. Então, vai ficar 1 sobre 2. 5 vezes 1 é 5, e 2 vezes 9, 18. 5 sobre 18. Letra B. A terça parte de 1/5. Terça parte é 1/3. Então, eu vou repetir a primeira fração, 2/5, e dividir pela terça parte. Mas como eu estou falando aqui de dividir por 3, eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Como aqui não tem denominador, eu vou acrescentar o denominador 1. Então, vai ficar 1 sobre 3. 2 vezes 1 é 2, 5 vezes 3 é 15. Letra C. A quarta parte de 4/9. Quarta parte é dividir algo por 4. Então, eu tenho a fração que vai ser dividida por 4. Repete a primeira fração, 4/9, e multiplica pelo inverso da segunda. Como aqui não tem denominador, você considera como se fosse 1, então vai ficar 1/4, porque é o inverso. 4 vezes 1 é 4, 9 vezes 4, 36. Aqui eu posso simplificar. Lembra que simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. 4 dividido por 4 é 1, 36 dividido por 4, 9. Letra D. A quinta parte de 10 onzeavos. Então, eu tenho a fração e eu vou dividir em 5 partes. Vou repetir a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Como não tem denominador, eu considero como 1. Então, vai ficar 1/5. 10 vezes 1 é 10, 5 vezes 11, 55. Eu posso simplificar por 5, 10 dividido por 5 é 2, e 55 dividido por 2 é 11. Próximo exercício, número 89. Calcule as potências. Bom, potência, eu vou repetir a base e multiplicar quantas vezes o expoente diz. Então, 4 nonos elevado ao quadrado é 4 vezes 4, 16, e 9 vezes 9 é 31. 1/5 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. 5 vezes 5 é 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Letra C. 7 elevado a 3 é 7 vezes 7 vezes 7, 343. E 4 elevado a 3, 4 vezes 4 vezes 4, 64. Letra D. 8/5 elevado a 2, 8 vezes 8, 64. E 5 vezes 5, 25. Letra E. 1/3 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1, por definição. Letra F. 1/2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número, 1/2. Próximo exercício, 93. Simplifique e calcula as expressões. Quando eu tenho bases iguais e eu tenho expoente, eu vou repetir a base, 2/5, e como está dividindo, eu vou subtrair 8 menos 5, 3. Então, você repete a base e subtrai os expoentes. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 8. E 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, 125. Resposta, 8 sobre 125. Letra B.
eu tenho duas bases iguais, que é 1/7. Então, você vai repetir 1/7 e vai subtrair os expoentes. 9 menos 7, 2. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, 1. E 7 elevado a 2 é 7 vezes 7, 49. Então, ficamos com 1 sobre 49. Próximo exercício, número 95. Utilize as propriedades da potência e simplifica as seguintes expressões. Quando eu tenho bases iguais e eu tenho uma multiplicação dessas bases, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, 8 sobre 7 é a base dos dois, repete a base 8 sobre 7. E como tem uma multiplicação, soma os expoentes. 5 mais 2, 7. Então, ficamos com 8 sobre 7 elevado a 7. Letra B. Eu tenho aqui um parênteses e tenho uma chave. Então, o que é parênteses está multiplicando e todos a base é o mesmo, é a mesma fração, 3/5. Então, eu repeti o 3/5 e somei os expoentes. 7 mais 2, 9. Aqui eu tenho uma base 3 elevado a 3 sobre 5, que tem dois expoentes. Um é o 3 e o outro é o 2. Então, eu vou repetir a base, 3/5, e eu vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 2 é 6. Observe que aqui eu tenho dois expoentes, por isso eu multipliquei. Agora, nós ficamos com duas bases iguais, 3/5, eu repeti, e tem uma multiplicação entre eles. Então, você soma 9 mais 6, 15. Ficamos com 3/5 elevado a 15. Próximo exercício, número 96. Calcule as raízes. Raiz é o contrário de potência. Então, você procura um número que, multiplicado por ele mesmo, é a resposta que nós estamos procurando, o número que está dentro do radicando. Então, raiz quadrada de 25 sobre 49. Raiz quadrada de 25 é 5, de 49 é 7, porque 5 vezes 5 é 25 e 7 vezes 7 é 49. Letra B. Raiz quadrada de 36 sobre 225. Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. E de 225 é 15, porque 15 vezes 15 é 225. Letra C. Eu tenho raiz quadrada de 1 menos 5 sobre 9. Como aqui eu não tenho um valor único, eu vou transformar numa fração única. Então, eu vou preencher o 1 com o denominador 1. O mínimo entre 1 e 9 é 9. Lembra que para subtrair precisa ter o mesmo denominador. E agora eu preencho o numerador. 9 dividido por 1 é 9, vezes 1, 9. 9 dividido por 9 é 1. 1 vezes 5, 5. 9 menos 5 é 4. E repete o denominador 9. A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. Ficamos com 2/3. Letra D. Raiz quadrada de 2 mais 7 sobre 9. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos acrescentar 1 ao 2. O mínimo entre 1 e 9 é o próprio 9, você não precisa nem calcular. Preenche o numerador. 9 dividido por 1, 9 vezes 2, 18. 9 dividido por 9, 1. Vezes 7, 7. Soma 18 mais 7, 25. E repete o denominador. Raiz quadrada de 25 é 5 e raiz quadrada de 9 é 3. Letra E. Eu tenho 1 inteiro e 6 nonos, então, é a fração. 1 inteiro, aliás, 1 é o nosso inteiro e 7 nonos é que é a nossa fração. Eu vou transformar numa fração única, vou repetir o denominador 9, e o numerador eu vou multiplicar o 9 pelo inteiro 1, que é 9, e vou somar com 17, com 7, aliás, que é 16. Ficamos com raiz quadrada de 16 sobre 9, raiz quadrada de 16 é 4, e raiz quadrada de 9 é 3. Ficamos com
4/3. Próximo exercício, número 97. Determine as raízes. Raiz quadrada de 9 sobre 64. Raiz quadrada de 9 é 3, de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Letra B. Raiz quadrada de 16 sobre 25. Raiz quadrada de 16 é 4 e de 25 é 5. Letra C. Raiz quadrada de 1 sobre 81. Raiz quadrada de 1 é 1, de 81 é 9. Letra D. 1 inteiro, 9, 16 sobre 16. Qual é a raiz quadrada? Eu vou ter que transformar primeiro em uma fração única. Eu vou repetir o denominador 16 e o numerador eu vou multiplicar o 16 pela parte inteira, que é 1, vai ser 16, e vou somar com 9, que é 25. Então, nós vamos calcular a raiz quadrada de 25 sobre 16. Raiz quadrada de 25 é 5 e raiz quadrada de 16 é 4. Observe que calcular a raiz quadrada, você calcula numerador com numerador e denominador, simplesmente assim. Concluímos, então, a correção da nossa atividade 9, vamos agora para a nossa atividade 10. O exercício 56, ele diz que tem 3 vagões de trem que estão parcialmente ocupados. O vagão A tem 2/5 dos seus lugares tomados, o vagão B, 3/4 e o vagão C, 7/10. Qual o vagão que está mais cheio? Eu tenho que comparar as 3 frações. Para fazer isso, eu preciso que o denominador delas sejam iguais. Como não são, então eu vou calcular o mínimo de 4, de 5 e de 10. Eu faço um risco e divido pelos números primos. 2, quem não divide, repete, que é o 5. 4 dividido por 2 é 2, 10 dividido por 2 é 5. 2 dividido por 2 é 1, repete o 5. 5 é um número primo, só divide por ele mesmo. 2 vezes 2 é 4, vezes 5 é 20. Você substitui os denominadores 5, 4 e 10 por 20, 20 e 20. E agora você preenche o numerador. Você divide esse número 20 que nós encontramos pelos denominadores e a resposta multiplica pelo numerador. Então, 20 dividido por 5 é 4, vezes 2, 8. 20 dividido por 4 é 5, vezes 3, 15. 20 dividido por 10 é 2, vezes 7, 14. Agora, olha nos numeradores, qual deles tem o maior número? É o 15. Então, é o vagão B, porque a segunda fração é que está mais cheia. 3/4 é o vagão mais cheio. Próximo exercício, número 63. Meu amigo foi às compras e gastou 2/6 do de seu dinheiro, sobrando ainda R$ 140. Quanto meu amigo tinha antes de gastar? Bom, ele gastou 2/6. O total de alguma coisa é o inteiro. Então, vai ser o mesmo valor no numerador e no denominador da fração. Ou seja, se o denominador é 6, o numerador também precisaria ser 6. Porque 6 dividido por 6 é 1 e é o total, o inteiro. Então, ainda falta 4/6 para poder formar a fração total. Então, nós temos 2/6 o que ele gastou e 4/6 o que sobrou. Daquilo que sobrou é R$ 140. Aquilo do total que nós não sabemos. Então, nós sabemos que 4/6 de um valor total que nós não temos é igual a 140. Então, quando eu não tenho o total, eu pego o valor parcial que eu tenho, que é o 140, multiplico pelo denominador da fração, que é 6, vai dar 840, e divido pelo numerador. 840 dividido por 4 é 210. Então, ele tinha no começo R$ 210. Próximo exercício, número 66.
Carol está colecionando figurinhas. Já conseguiu preencher 5/8 do seu álbum. Qual a fração do álbum que está faltando preencher? Quando ela terminar, ela terá um álbum completo, um álbum todo. Então, eu vou analisar que o denominador é 8. Então, eu preciso que o numerador também seja 8. Então, a fração que está faltando é 3/8, porque 3/8 mais 5/8 dá um álbum inteiro. Dá 8/8, que é 1. Próximo exercício, número 104, página 166. Uma caixa d'água tem a capacidade de 5.500 litros. Quantos litros equivale a 1/25 avos dessa caixa? Bom, como eu tenho aqui um valor total, então eu vou dividir o valor total, 5.500, pelo denominador da fração, que é 25, vai ser 220, e esse valor nós vamos multiplicar pelo numerador, 220 multiplicado por 1, 220. Então, equivale a 220 litros de água. Próximo exercício, número 108. Em uma reunião, compareceram 4/5 dos convidados. Determine o número de convidados, sabendo-se que falta 18 pessoas. 4/5 equivale às pessoas que compareceram. Então, as que não compareceram é 1/5, porque somando as duas frações, nós temos 5/5, e 5/5 equivale a 1, ou seja, o total daquilo que nós estamos analisando. Então, 1/5, que são as pessoas que faltaram, equivale a um valor total de convidados que nós não sabemos, mas isso nós temos 18 pessoas. Como nós não sabemos o total de pessoas que foi na festa, apenas o total que faltou, então essa parte que faltou, nós vamos multiplicar pelo denominador 5, que vai ser 90, e o 90 nós vamos dividir pelo numerador 1, que é 90, ou seja, foram convidados 90 convidados. Foram convidados 90 pessoas. Pessoal, quando você tem um total, você divide e depois multiplica. Quando você tem uma parte parcial, você multiplica primeiro e depois divide. Próximo exercício, número 8. Calcule a expressão. Quando eu tenho uma expressão, eu sempre vou começar resolvendo os parênteses. Então, lá no parênteses, você tem duas frações subtraindo. Como não tem denominador, eu acrescentei o denominador 1. O mínimo entre 1 e 4 é o próprio 4. Agora eu vou preencher o numerador. 4 dividido por 1 é 4, vezes 2 é 8, 4 dividido por 4 é 1, vezes 3 é 3. Vou no próximo parênteses e faço o mesmo processo. Acrescento 1 ao denominador, como denominador do 4. O mínimo entre 1 e 2 é o próprio 2. E agora preencho o numerador. 2 dividido por 1 é 2, vezes 4 é 8. 2 dividido por 2 é 1, vezes 1 é 1. Agora que eu tenho duas frações com o mesmo denominador dentro do parênteses, eu posso concluir. Eu subtraio 8 menos 3 é 5 e eu vou repetir o denominador, que é 4. Faço o mesmo processo na segunda fração. 8 mais 1 é 9 e repete o denominador 2. Agora eu tenho dois colchetes que têm multiplicação, então eu vou multiplicar eles primeiro. 3 vezes 5 é 15 e 4 vezes 4 é 16. Vou repetir o sinal de divisão. Vou para o próximo parênteses. 3 vezes 9 é 27 e 5 vezes 2 é 10. Agora eu tenho duas frações, elas estão dividindo, aliás.
Eu vou repetir a primeira, 15 sobre 16, vou trocar o sinal de divisão por multiplicação e nós vamos inverter a segunda. Quem é o numerador? 27 passa a ser denominador, e quem é o denominador? 10 passa a ser o numerador. Faça o mesmo processo da multiplicação. 15 vezes 10, 150. 16 vezes 27, 432. Você pode simplificar por 2, por 3 e por 6. Pode escolher qualquer um dos números. Se multiplicar por 2 e por 3, você vai ter que fazer o processo 2 vezes. 150 dividido por 6, 25. 432 dividido por 6, 72. Não tem como simplificar mais, então a resposta, 25 sobre 72 avos. Próximo exercício, número 15. Calcule o valor das expressões. Na letra A, nós temos aqui uma soma e subtração de fração. Como os denominadores são diferentes, o primeiro passo é calcular o mínimo múltiplo comum de todos eles, de 5, de 6 e de 8. Calculando, você vai encontrar, então, 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. Multiplicando todos esses números, 2 vezes 2 vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120. Substitua os denominadores 5, 6 e 8 por 120, 120 e 120. Agora preenche o numerador. 120 você divide por 5 e multiplica por 2, 48. 120 você divide por 6, multiplica por 3, 60. 120 você multiplica por 8, divide por 8, aliás, e multiplica por 1, 15. Agora você soma 48 mais 60 e depois subtrai de 15, 93. E o denominador você só repete. Resposta final, 93 sobre 120. Letra B. Como você tem uma expressão que tem uma raiz, você repete a raiz e resolve a expressão dentro dela. Então, tem uma divisão, repete a primeira fração, 4 sobre 10, troca o sinal de divisão por multiplicação e inverte a segunda, 9 sobre 10, que fica 4 vezes 9, 36, e 10 vezes 10, 100. Agora eu vou calcular a raiz quadrada. De 36 é 6 e de 100 é 10. Ficamos com 3 décimos. Letra C. Eu tenho potências, então é ela que eu vou responder primeiro. 2 elevado a 2. 2 vezes 2 é 4. 3 elevado a 2. 3 vezes 3 é 9. Mais 1 elevado a 3. 1 vezes 1 vezes 1. 1. 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Agora eu tenho 4 nonos mais 1 oitavo. Eu tenho que calcular o mínimo entre 9 e 8. Mas eles são primos entre si. Nós já estudamos que números primos entre si é aqueles números que não têm nenhum divisor comum entre eles. Não tem divisor comum entre o 9 e o 8 que não seja o próprio 1. Então, ao invés de você calcular o mínimo, você pode simplesmente multiplicar. 9 vezes 8 é 72 e 72 é os denominadores. Preenche o numerador. 72 dividido por 9 é 8, vezes 4, 32. 72 dividido por 8 é 9, vezes 1, 9. 32 mais 9, 41. E repete o 72. Letra D. Eu tenho 3, então vou acrescentar um denominador 1, porque ele não tinha. Então, vai ficar 3 sobre 1. Vou repetir o menos e vou resolver a potência. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é 1. E 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. Agora, eu tenho que subtrair as frações. O denominador são diferentes, mas você não precisa calcular o mínimo de 1. O mínimo entre 1 e 4 é o próprio 4. Agora, eu preencho o numerador. 4 dividido por 1 é 4, vezes 3, 12. 4 dividido por 4 é 1, vezes 1, 1. 12 menos 1 é 11, e eu vou repetir o denominador 4. Ficamos com 11 quartos. Próximo exercício, número 24.
professor Luiz Henrique está preparando uma festa de aniversário para seu filho Hugo, e para isso contará com a ajuda de alguns dos seus sobrinhos para entregar o convite. Caio deverá entregar 1/6, Rubens 1/4, Clarice 2/7 e Gustavo 2/15 dos convites. Qual dos sobrinhos do professor Luiz entregará menos convite? Eu posso comparar as frações quando todos os denominadores ou todos os numeradores são iguais. Como aqui isso não coincide, o que eu vou fazer primeiro, então, é calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores, de 6, de 4, de 7 e de 15. Como tem um par, eu vou dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3, 4 dividido por 2 é 2, 7 não divide, repete, 15 não divide, repete. 3 não divide por 2, repete. 2 dividido por 2, 1. Repete o 15 e o 7, porque eles não dividem. Agora eu vou para o próximo primo, que é o 3. 3 dividido por 3 é 1. 1 já está pronto. 7 não divide, repete. 15 dividido por 3 é 5. Próximo número primo é o 5. 5 dividido por 5 é 1. E 7 também é primo, só divide por 7. Ficamos com 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60, vezes 7, 420. Você troca os denominadores 6, 4, 7 e 15 por 420, 420, 420, 420. Esse número 420, você vai dividir pelos denominadores e depois a resposta multiplicar pelo numerador. Então, vai ficar 420 dividido por 6, 70, vezes 1, 70. 420 dividido por 4, 105, vezes 1, 105. 420, você vai dividir ele agora por 7, 60, vezes 2, 120. 420, você vai dividir por 15, é 28. 28 vezes 2, 56. Agora você vai comparar os numeradores. Ele quer o menor. Então, o menor é o 56. O 56 corresponde à última fração, a 2/5. E 2/5 é o Gustavo. Então, a nossa resposta, Gustavo. Pessoal, nós concluímos, então, a correção das nossas atividades 10, que está relacionada à fração. No nosso próximo vídeo, nós vamos corrigir os demais exercícios.